Olá pessoal, tudo bem? Estamos num cenário diferente hoje aqui, falando sobre ciência, que é a forma de conhecer a natureza, nada melhor do que ela aqui ao nosso fundo. Não só a natureza no sentido de intocada pelo homem, mas de toda a realidade, né? Bom, se você já viu aí no seu computador, na internet, coisas como menina perde 10 quilos em uma semana e choca a indústria, professor aprende a falar inglês em 25 minutos, escolas ficam furiosas, então você também já está sendo assediado pela pseudociência. E a gente vai falar um pouco disso agora. Trata-se, na verdade, de uma série sobre ciência e pseudociência. Nessa série eu quero trabalhar alguns elementos importantes. Eu vou falar aqui quais são as pseudociências que fazem mais sucesso, mas eu vou explorar o funcionamento delas um pouco, quais são os perigos das pseudociências, vou falar também como essas pseudociências te enganam, né, nos enganam na verdade, e falar um pouco da relação entre ciência e ciências humanas, porque ela é um pouco diferente, tem elementos mais complexos aí que a gente precisa explorar. Okay? Bom, se você curte esse tema, se você acha que é importante, acompanha o canal, dá um joinha aqui embaixo já no vídeo, dá um likezinho e se inscreva. Inscreva-se para você receber os outros vídeos das séries e outros vídeos do canal, tá joia? Esse vídeo ele foi suscitado como uma resposta ao Pirula. O Pirula é um pesquisador, biólogo, que fez um vídeo sobre pseudociências no SUS. E eu não discordo do que ele diz, mas eu queria complementar. Por quê? Porque se você for lá nos comentários do vídeo dele, eu vou colocar o vídeo dele aqui na descrição, você vai ver muita gente assim dizendo, isso não é pseudociência, é mentira, tem um artigo aqui, eu tenho um artigo não sei aonde. E aí eu queria incrementar essa discussão para a gente, porque quando a gente vai falar de saúde e de práticas de um modo geral, não só de saúde, a gente tem um conceito, uma utilização do conceito de evidência um pouco mais forte, digamos assim, né? Que é o conceito aplicado pelo movimento de práticas baseadas em evidências. Então eu queria explorar um pouco isso, dar uma certa densidade para esse debate. A primeira coisa, então, é trabalhar o conceito de ciência, né? A gente trabalha isso num campo específico da filosofia chamado de epistemologia, em que se discute as formas de produção de conhecimento. Bom, um epistemólogo, né, o filósofo da epistemologia que formulou o que a gente chamou de ciência se chamou Karl Popper. Então ele viveu no começo do século XX e ele demarcou, né, ele pensou essa demarcação a partir de um princípio muito específico, chamado de falseabilidade. Existem também outras traduções, né, alguns chamam de falsificação esse processo. E o que significa isso? Bom, a falseabilidade é a capacidade que nós temos de tornar uma afirmação inverídica, ou seja, de testar uma afirmação para mostrar que ela é falsa. Então, quando eu faço uma afirmação que eu não tenho certeza ainda, que eu estou formulando, estou pensando nas relações naturais, nas relações das coisas, eu chamo isso de hipótese. É uma hipótese, uma possibilidade. Só que essa hipótese, para ela ser científica, ela tem que ser testável, ela tem que ser falseável. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu digo assim, ó, amanhã vai chover. Essa não é uma boa hipótese científica. Por quê? Porque vai chover onde? Vai chover aqui? Vai chover em algum lugar do mundo? Provavelmente vai chover. E se não chover no planeta Terra, talvez chova em outros planetas, a gente não conhece todos. Então, é uma afirmação muito fraca, porque ela não é falseável, ela não é científica. Para ser científica, ela tem que ser falseável e tem que passar pelo processo de falseamento. Então, por exemplo, se eu disser diferente, se eu disser amanhã, entre 11 horas e meio-dia do horário de Brasília, na Praça da Sé, em São Paulo, irá chover acima de X miligrama, litros, né? Mililitros. Aí eu vou lá, amanhã, 11 horas, instalo um pluviômetro, espero o tempo, e aí, se tiver aquele tanto de água, então a minha hipótese foi corroborada, demonstrada. Não conseguiu falsear a minha hipótese. Agora, se não chover aquele tanto, se não chover, a minha hipótese foi falseada, ou seja, ela foi refutada, ela foi afastada, porque não passou pelo teste. Então, esse é o critério de demarcação. O Karl Popper, ele deu um exemplo que eu acho um exemplo muito poderoso, que é o exemplo do cisne. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu faço a seguinte afirmação: todos os cisnes são brancos. E que essa afirmação tenha, digamos, uma pretensão científica. Então, o que eu faço após isso? Eu saio procurando o cisne branco? Não, muito pelo contrário. O cientista faz o contrário, ele vai procurar cisne que não seja branco. Ele vai falsear a sua hipótese a partir da descoberta de outros cisnes. Então a gente procura. Enquanto a gente não achar cisnes de outras cores, então a gente pode dizer que a hipótese, ok, está corroborada, está viva por enquanto.
Se um dia a gente achar um cisne de outra cor, então essa hipótese foi falseada. Então esse é o processo de recusa. Continuando no exemplo dos cisnes, imagina o seguinte, se eu falasse assim, todos os cisnes são brancos, e procurar cisnes brancos, eu vou achar muitos. E eu acho um, acho outro, e aí eu falo assim, olha, realmente todos os cisnes são brancos, porque eu achei muitos, eu apresento. Você pode falar, é verdade, olha lá quantos cisnes brancos ele apresentou. Isso chama de viés de confirmação. Eu só vou procurar aquilo que ajuda a confirmar o que eu já falei. Esse verificacionismo, ele não é científico, ele é anticientífico. Vamos dar um exemplo aqui muito claro de TCC, de faculdade, que acontece muito, tanto em saúde quanto em educação. Acontece em outras áreas também, mas nessas áreas acho que é de sobremaneira presente, né? Então eu digo assim, a importância da música na escola. Pô, se eu já sei que é importante, eu não tenho que fazer pesquisa, porque eu já sei que é importante. Pesquisa científica não é para isso, não é para confirmar o que você já sabe. Pesquisa científica é para verificar se é ou se não é. Então, eu vou lá e vou procurar aquilo que foi bom da música, né? Então eu vou lá e procuro aquilo que foi bom. E aquilo que não for bom, eu não procuro, eu não testo, eu não vou até o limite. Porque eu não estou procurando aquilo que tá de ruim, eu estou procurando aquilo que é de bom, que é importante. Eu poderia dar um outro exemplo de título, assim, ó, os benefícios de tal coisa. Então eu vou lá e aplico tal coisa e verifico quais são os impactos. Então vamos imaginar que tenha 5 benefícios e 10 malefícios. Mas eu estou olhando para quê? Eu estou olhando para os benefícios, então eu não vejo os 10 malefícios, vejo só os 5 benefícios e digo, olha aqui, ó, encontrei esta e aquela. Isso se chama viés de confirmação e isso não é uma prática científica. Então, para ser uma prática científica, você pode avaliar a mesma prática da música, você pode avaliar a mesma prática de sei lá o que você vai aplicar, mas você diz assim, ó, eu quero avaliar os efeitos. E aí eu tenho que estar preparado e a minha metodologia tem que dar suporte para eu verificar também tudo que tem de ruim. Quando a gente vai dialogar, sobretudo com pessoas de ciências humanas, eu sou de ciências humanas, né? Minha formação original é em história. É comum as pessoas dizerem assim, positivista, isso é positivismo. Não, isso não é positivismo. Aliás, muito pelo contrário. Quer dizer, essa perspectiva popperiana, ela vem de encontro, né, contra a perspectiva do positivismo lógico da Escola de Viena, vem substituir aquela perspectiva. Pelo contrário, né, ela tem até talvez uma queda pós-moderna, porque ela admite a ciência não como verdade, muito pelo contrário. Ela é uma verdade sempre provisória e aproximativa. Então a gente faz uma afirmação sobre a realidade e a gente não consegue falsear. E aí ela se torna uma verdade provisória, até que em algum momento a gente vai conseguir falsear. E aí ela deixa de ser verdade e dá lugar a uma verdade ainda mais complexa, ainda mais completa, ou seja, que dá ainda mais conta dos fenômenos da natureza. Mas também é provisório, porque um dia ela vai deixar de ser... Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, a posição do Newton sobre o universo. Ela foi majoritária e infalseada durante séculos. Aí vem o Einstein com a proposta da teoria da relatividade geral e falseia a hipótese do Newton. Não quer dizer que ela esteja errada, quer dizer que a hipótese, a formulação do Einstein é mais complexa, ela é mais capaz de explicar as relações da natureza. Então, essa semana ainda saiu uma nova pesquisa sobre a observação de um buraco negro em que alguns eventos pensados, né, previstos pelo Einstein foram realmente vistos, ou seja, a gente continua em processo de investigação, não é assim, ó, tá certo, já está aprovado e agora acabou, não. É a todo momento tentando ser falseada, até que um dia talvez a gente consiga elaborar uma teoria de tudo, uma teoria de física que consiga unificar o campo da física, digamos assim, tradicional e a física quântica, por exemplo. Ou seja, nós estamos em processo eterno de avanço, de aproximação com alguma coisa que a gente pode chamar de verdade. Então, o Popper não é positivismo. A ideia do positivismo é que o conhecimento está na natureza. Ele está lá presente na natureza. O nosso único papel é reconhecer esse conhecimento. Ou seja, a gente ir lá e, digamos assim, escrevê-lo, o conhecimento que já está presente na natureza. E a perspectiva popperiana, pelo contrário, é de que o conhecimento é uma elaboração teórica. E como qualquer elaboração teórica, nunca é suficientemente completa. Não se identifica em nenhum momento com a própria natureza, porque é impossível a gente alcançar esse patamar.
Mas quando a gente fala de uma hipótese que é submetida a um processo de falseamento, e esse processo de falseamento tem que ser um processo de produção de evidência, né? E aí a hipótese está certa ou está errada. Quando a gente fala de saúde, isso se torna um pouco mais complexo. Por quê? Porque se você aplicar uma prática de saúde, mas o mesmo vale para a educação e outros tipos de práticas, você pode prejudicar seriamente uma pessoa. Então, a gente não pode ter um processo de falseamento fraco, um processo de falseamento estatisticamente não significativo. Então surgiu na medicina, na década de 70, a chamada medicina baseada em evidências, em que foi formulada uma hierarquia de evidências, desde a mais fraca, que é a opinião do especialista, que é normalmente a que a gente seguia, até a mais forte, que é a meta-análise, que é um procedimento estatístico em que você agrega resultados de vários estudos para poder afirmar que aquele tipo de prática funciona, é eficaz ou não para aquele tipo de situação. Então, esse movimento de práticas baseadas em evidências, ele permite que alguém, quando alguém diz assim, olha, isso aqui é científico, sim, eu tenho um artigo, eu falo, peraí, qual é o N? Quantas pessoas você trabalhou? Isso apareceu em alguma revisão sistemática? Isso apareceu numa meta-análise? É um ensaio clínico randomizado? É não randomizado? Então, você tem uma hierarquia para dizer, ó, se não apareceu aqui, de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática e meta-análise, então não tem evidência. Se não tem evidência, desde esse ponto de vista, não é uma prática legítima ainda. É claro que ninguém está dizendo que não pode pesquisar, tem que pesquisar. Vai lá, faz pesquisa, mede resultados, usa um procedimento metodológico rigoroso e aí você vai eventualmente produzir evidência. Se funcionar, ok. O caso assim, mais recente de polêmica em torno disso é da ozonioterapia, que é uma prática dessas chamadas integrativas, é uma prática sem evidência nenhuma científica para aplicação humana. E aí o SUS adotou a ozonioterapia e recentemente o Conselho Federal de Medicina proibiu essa prática, a não ser experimentalmente. Então experimentalmente, vai lá, registrou no comitê de ética, fez tudo certinho, está acompanhando, deu apoio médico, é gratuito, ok, pode fazer, mas é experimental. Se produzir evidência, ok. O problema é que não tem evidência. E aí, hoje ainda, né? Então, no achismo, não é uma coisa legal, né? Bom, eu disse o que é ciência, mas eu não disse o que é pseudociência. Né? Não é tudo o que não produz conhecimento assim que é pseudociência. Não. Vou dar um exemplo aqui para vocês, muito claro que vocês lidam no dia a dia. Deus existe? Ou Deus não existe? São duas afirmações. Nenhuma dessas afirmações é científica e nem pseudocientífica. Quer dizer, normalmente não, né? Então, se um amigo seu falar assim, não, eu sou científico, rapaz, Deus não existe não, porque eu estou falando desde o ponto de vista da ciência. Ele está muito equivocado, muito. Por quê? Dizer Deus existe ou Deus não existe são afirmações que são impossíveis de serem falseadas. São infalsificáveis, infalciáveis. Logo, não podem ser afirmações científicas, né? Então, essas afirmações são de caráter religioso. O sujeito diz assim, Deus existe, ele pode acreditar nisso, mas a base dessa afirmação não são evidências produzidas por experimentação, são fundamentos de fé. Pode ser a escritura, pode ser a tradição, pode ser uma opção de coisas, né? Mas é um fundamento de fé. Quando uma afirmação tem no seu fundamento a fé, ela é uma afirmação religiosa. E ela não precisa ter evidências, porque ela é de natureza diferente. O que é a pseudociência? É quando uma afirmação diz que é científica sem ser falseável e sem passar, ou sem passar pelo processo de falseamento. Isso que é pseudociência, é enganar você dizendo que aquilo é científico. Eu vou falar aqui só de provocação as três principais formas de pseudociência que estão presentes na nossa vida, inclusive duas delas na própria universidade. A primeira é a astrologia. A astronomia é uma ciência, é aquela que estuda os astros. Mas a astrologia é aquela que diz para você, olha, hoje o Marte está alinhado com Vênus, não saia de azul. Isso é uma pseudociência, né? Não é uma ciência, mas ela se diz ciência, logo ela está tentando te enganar. As outras duas que têm espaço na universidade é a psicanálise. A psicanálise é uma pseudociência,
Ela não trabalha com afirmações falseáveis e nem falseia qualquer afirmação, né? Então, por exemplo, às vezes algumas afirmações são falseáveis, mas eles não falseiam. Eu posso dizer assim, por exemplo, a sua psique tem id, ego e superego. Como é que eu falseio essa informação? Eu não falseio. Então, ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Logo, isso não é ciência, isso é religião. Mas como eles dizem que são ciência, então deixa de ser religião e passa a ser uma pseudociência. E a homeopatia. A homeopatia faz afirmações que são absolutamente falseáveis. Eu digo, isso cura aquilo. É possível falsear isso? Faz um estudo duplo cego, randomizado, tudo certinho, né? Isso aqui está super diluído nisso aqui, então você vai lá, mede, testa se realmente essa diluição deu certo, se o princípio original está presente. Então tudo isso já foi amplamente falseado por milhares de pesquisas. A homeopatia não faz nenhum sentido. Nem a diluição está correta, quer dizer, não tem nada naquilo que a homeopatia apresenta, como eles também não curam nada. Absolutamente nada. Tem uma porção que se cura, mas não por conta da homeopatia, e sim por conta do efeito placebo. Isso não é chute, isso tem milhares de pesquisas sobre isso. Galera, é isso. Se você gostou, curte esse tema, acho que ele é importante, compartilha. E até o próximo vídeo do canal Discutindo Ciência. Abraço.